Ele sempre teve o sonho de se tornar poderoso o bastante para conquistar o Murim. O último sobrevivente daquele desastre perguntava se esse vilão não temia a Deus, já que ele matou inúmeras pessoas por nada. Mas ele não fez nada de errado para temer, já que adquiriu seus poderes através do trabalho duro e finalmente estava conquistando seu sonho. E este momento foi marcado como o primeiro encontro do nosso vilão com o Shin Ryong. Ele chegou gritando, perguntando se ele também não era um humano, e só pelo choque das armas tudo foi destruído em volta. O mano que chegou dizia que ele era a personificação do mal, e ele, Shin Ryong, jurou destruir todo esse mal. E assim uma batalha brutal contra ele começou. O nosso vilão estava de boa, confiante nas suas habilidades, e veio pra cima com tudo, mandando ele desaparecer. No entanto, durante aquele momento intenso, ele se descuidou e o Shin Ryong veio abraçando por trás. O vilão perguntava o que ele estava fazendo, mas na verdade ele irá receber a retribuição divina. Ele fala que não vai aceitar essa maldita punição. Só que o Shin Ryong, por ser um homem honrado, escolheu um método nobre para vencer. Ele se autodestruiu junto com o nosso vilão. E mesmo tendo um fim desse, ele não poderia abrir mão do seu sonho. E desde que ele foi reencarnado com a personificação do mal, ele vem sonhando com a conquista do Murim. E agora ele está preparado para não cometer o mesmo erro, porque ele é o patriarca da seita do Cavalo Divino e está a mais um passo de se tornar uma divindade. Mas dessa vez ele também apareceu. O soberano absoluto da espada, o Shin Ryong, apareceu mais uma vez para bloquear o seu caminho. E ele, claro, estava puto porque não permitiria que a história se repita de novo, porque dessa vez ele ficou muito mais poderoso. Porém, ele perdeu novamente. Mesmo tendo enterrado o Shin Ryong na parede, esse miserável envolveu a espada com veneno. E desse jeito, Shin Ryong continuou a impedir todas as vezes que ele renascia como a personificação do mal, chegando até no líder da seita do sangue, conhecido como Deus do Sangue. E sendo a quinta vez que ele reencarnou, para prevenir que ele cometa o mesmo erro, ele expandiu suas forças esmagando um por um, e treinou ao ponto da transcendência, apenas para derrotar ele, Shin Ryong. E desse jeito a feroz batalha começou pela quinta vez. O Ryong estava pressionando, mas ele quebrou a espada com sua força e mandou ele para trás, e veio para cima com a espada quebrando todo o chão. E no final a espada foi atravessada e ele tinha ganhado. Só que nessa hora ele se descuidou mais uma vez e foi abraçado como na sua primeira vida, falando que o melhor a se fazer é aceitar o seu destino. E foi assim que terminou a sua quinta vida. Mas dessa vez o Jung-Woo reencarnou pela sexta vez em sua conquista pelo Murim. Até que no meio da cidade a mamãe perguntava pra onde ele foi, e já tá querendo dar um ralha no moleque por ter sumido assim do nada. Só que nessa hora, dois megafones começaram a falar que este é um anúncio de emergência. Um portal dimensional foi descoberto nessa área, e um demônio da categoria 8 saiu. E falava pros doidos não entrar em pânico, sendo que os malucos já tá tudo correndo no meio da rua. A mamãe, coitada, tava até agora procurando onde tá o Jung-Woo. Até que um prédio começou a cair e um dragão bombado saiu lá de dentro. A galera ficou toda no chão por causa dos escombros. A mamãe, coitada, tava só querendo achar o seu filho e foi arrastada pelo chão. Mas nessa hora acabou chegando um cabeça de ovo. A galera tava feliz porque um singular finalmente chegou para salvar todo mundo. Só que o infeliz gritava que não vai salvar ninguém daqui. O povo, lógico, ficou: que porra é essa? Um deles falava que os singulares são treinados para derrotarem o mal. E o cara sorridente abriu a sacola mandando o povo dar uma olhada nisso, porque o monstro destruiu um banco. Ou seja, o maldito do singular aqui é apenas um ladrão de bancos. Vê se pode isso, minha gente. Os escombros caiu no pessoal que estava reclamando e mesmo assim o cara não queria nem saber. Eles até ameaçaram denunciar ele para a associação, só que o cara derrubou umas coisas em cima deles, falando que cuidará deles assim que acabar com este monstro. E quando ele vencer, ele será considerado um herói e ganhará uma bolada de dinheiro. Mas alguém lá atrás fala que ele vai morrer antes disso acontecer. Ele vira dizendo que não vai morrer para um mero demônio da categoria 8. Mas na verdade não é bem assim a categoria dele, porque o bicho apareceu rugindo lá atrás, e o outro virou cargueiro na cueca, porque aquilo deve ser no mínimo de categoria 6.
E aí os megafones de aviso começaram a espalhar a notícia para todos da área recuarem, enquanto nosso amigo ladrão de bancos foi espancado no chão com apenas um ataque. Aí o bichão queria vir para cima do Jung, só que ele olhou todo confiante, porque mesmo que ele seja poderoso na sua vida passada, lidar com um bichão desses era muito fácil. E aí foi um socão bem no meio da boca para ficar esperto. E desse jeito ele estourou mais da metade do bichão com apenas um soco. Já que temos aqui mais um Saitama de One Punch, só que dessa vez ele tem cabelo, né? Ele mesmo tava ali com a cara fechada dizendo que vai se empenhar mais ainda, e quando encontrar o Shinryong, ele vai derrotá-lo de uma vez por todas. Então vem falando que 30 anos atrás a humanidade sofreu uma evolução. Por algum motivo que ninguém sabe, os humanos receberam atributos que lembram superpoderes, o que fez o povo achar meio estranho isso, já que superpoderes eram desconhecidos, e por isso todos os países começaram a investigar, até que os Estados Unidos descobriu primeiro que os poderes podem ser melhorados, mas eles mantiveram um método em segredo, levando a uma competição entre nações para ver quem teria mais conhecimento. E 10 anos atrás, 20 anos após o incidente, essa dimensão sofreu uma distorção, fazendo com que fendas aparecessem, e essas fendas permitiram que os monstros atacassem a Terra e seus habitantes. As armas criadas pelos homens não faziam sequer um arranhão. Somente os humanos com superpoderes poderiam vencer, os chamados de Singulares. E esse que tá aqui no meio é o líder do time de Singular, Park Lee. Ele tava ali pensando que o bicho que apareceu foi destruído na força bruta. Ele checou nas câmeras de segurança e não achou quase nada. Tudo que ele descobriu é que um demônio de 6ª categoria foi destruído por um garotinho. Daí nessa hora, alguém vem chamando ele pra ir embora, que foi pensando por que 2 monstros apareceram no mesmo tempo neste mundo. Agora voltando no nosso sofredor, ele pensava no Shinryong que o derrotou em cada uma de suas vidas. E por isso, quando o bicho veio pra cima, ele sumiu cortando todos de uma vez. Porque nessa vida vai ser diferente, ele se tornará o mais poderoso. Até que no flow da matança, alguém veio chamando o Jung, porque o monstro era tudo um joguinho. E a mamãe chegou mandando ele parar de jogar isso que não vai dar futuro nenhum. Mas é claro que tudo isso é parte do nosso treinamento. Ela pergunta que tipo de treinamento é esse que ele usa pra bater nos garotos mais novos da escola. Ele mesmo já fica, tá bom, mas chega de jogo. Aí ela chegou perto perguntando se ele promete deixar de jogar. Promete mesmo? Daí depois dessa comida de rabo, ela mandou ele lavar as mãos e vir comer. Comidinha na boca, comemos tudo e fomos para o jardim de infância. Um dos caboclos lá tava todo confiante, enquanto os outros falavam que se ele tem certeza mesmo que vai enfrentar o Jung de novo. E ele só vem falando que é o sucessor do clã Rio Dourado, o mais poderoso de todos. E os dois lá reclamando que ele já perdeu todas as vezes que desafiou o Jung. E na verdade, dessa vez ele não vai perder porque pediu pro seu pai ensinar a técnica secreta do clã. E vem pra cá mostrando pros garotos o punho de sangue de aço do Rio Dourado. Aí foi uma porradona destruindo uma árvore inteira que tava na frente. E com isso os garotos ficou tudo animado, dizendo que agora ele deve ser o mais forte do jardim de infância. E por isso ele tá planejando acabar com o Jung na sua festa de aniversário. Os manos pensavam se ele ia aceitar mesmo ir, mas quando perguntaram, ele aceitou numa boa que eles nem esperavam. Aí ele saiu bem feliz com este convite, porque parece que vamos ter que brincar um pouquinho. Então na casa do clã Rio Dourado, o trem tava tudo chique com os colegas tudo. Ele agradecia todo o chicão ali de terninho pro pessoal ter vindo, e manda eles se servirem à vontade, meus amigos. Aí o povo tava tudo, comida! Até que todo mundo ficou animado, porque alguém chegou. Uma aluna e também uma estrela de comerciais na TV. E o nosso gado número 1 já foi correndo gritando enquanto ela dava os felizes aniversários pra ele. Só que nessa hora ela veio cumprimentar o Jung, que veio também, e tava falando lá sobre aquele joguinho que ele jogava. E foi assim que o gado deu piti, mandando o Jung se afastar da Yuhara. Até que lá em cima o mordomo falava que o filho estava dando uma festa de aniversário, e o pai dele tinha ensinado a técnica da família, porque ele queria vencer alguém hoje. E esse mano é o Lee Roguki, o líder do clã Rio Dourado. E aquele outro é o assistente-chefe que tava mandando ele deixar o garoto curtir o aniversário. Daí mudando de assunto, ele pergunta se o Roguki ainda possui aquele núcleo da fenda.
E esse que ele tá falando é um item obtido com a morte dos monstros e pode ser trocado por muito dinheiro, muito din-din. Mas o motivo do assistente estar surtando é porque aquele não é um núcleo de fenda normal, é um núcleo de fenda amaldiçoado. Todos que o tiveram em mãos foram apagados desse mundo. Ele falava que nada disso ia atazanar a vida dele, só que na mesma hora veio um estrondo lá de baixo. O gado tinha enterrado o Jung pela parede usando aquele golpe do Rio Dourado. Ele chegou perto todo confiante, enquanto o povo tava de cara que o gado tinha derrotado o Jung. Ele todo se achando falava pra Yuhara que ela não precisava mais ter medo do Jung, porque ele vai a proteger. Nem parece que ela estava conversando tão de boa com ele um segundo atrás. Ela fala que o Jung ainda não perdeu. Ele com certeza falava que o bichinho não ia levantar por nada. Aí ela já veio, quer fazer uma aposta se não acredita em mim? E aí ele já cagou na mão, porque a Yuhara possui os olhos de Deus, que dão habilidade para ver a condição de seu oponente. E na mesma hora o Jung já estava lá atrás de boaça, falando que deixar ele acertar esse soco foi apenas um presente de aniversário. Porém, ser acertado uma vez é uma coisa, mas ser desafiado é uma bem diferente. E por isso agora é sua vez, ele vai mostrar a diferença de poder dele contra o gado. E já veio pegando a fuça dele na mão. O papai lá em cima perguntava se eles estão lutando de novo, e levantou animado porque tá curioso em saber quem o seu filho Kang está enfrentando. Mas antes de ir, o assistente quer saber o que ele vai fazer com aquele núcleo de fenda. Ele manda ele parar com este falatório, e o Sr. Hoguki tá falando isso é porque o burrão aqui não sabe nada sobre o núcleo. E ele vai ali esculachando o seu chefe, porque o dono antigo disso era o Kin Taekiso, o antigo chefe da Associação dos Singulares. 2 anos atrás, após a sua família ser dizimada, ele entrou sozinho na fenda e obteve seu núcleo. E depois disso, o núcleo foi parando na mão de outras pessoas, e todas elas, juntos com a sua família, foram eliminados. E por isso que ele é conhecido como amaldiçoado. Até que ele mesmo, sem jeito, fala pro assistente que acha que perdeu este núcleo e não sabe onde colocou. E nessa voltamos na festa das crianças. O Jung foi jogado de novo, quebrando a mesa. A Hara já ficou na dúvida, porque a aura do Kang-Shu mudou completamente. E ela ficou até assustada, mandando o pessoal vazar fora daqui. Só que no portão, o Rio Dourado, aquele mano de antes estava na frente. E pensava se era aqui que ele vivia, já que após verificar as câmeras ele estava vestindo o uniforme do jardim de infância, e esse seria o único lugar que poderia criar um monstro daqueles. Mas nessa hora, a molecada já saiu tudo correndo de medo, enquanto o gado estava todo doidão com o jóio vermelho. A Hara mandava ele se acalmar, mas isso era tão assustador que ela não conseguia nem se mover. E o gado da cara feia falando que matará qualquer um que vai entrar em seu caminho. Ela mandava o Jung fugir e na mesma hora o gadão veio mandando um socão na cara da Hara. Ela meio desacordada pedia por ajuda até não conseguir abrir os seus olhos. E o Jung foi e partiu pra cima com tudo. Ele jogou o maluco do outro lado e na cabeça dele ele lembrava de tudo. Ele se esforçou para conseguir o prêmio do torneio de artes marciais, mas seu pai mandava ele não se gabar de algo que já era garantido, e fala que mesmo assim ele fez um bom trabalho. E aquela foi a primeira vez que o gado tinha sido elogiado, mas o Jung apareceu e atrapalhou tudo. Ele mesmo já chegou dando outro tapão na cara porque ter perdido foi culpa da sua própria fraqueza. Aí o bicho vem todo puto de chifre mandando a bicuda na cara do Jung, que saiu rolando no chão, com o gado dizendo que o fraco deve apanhar do mais forte. Enquanto do pai dele, eles estavam lá procurando o núcleo da fenda que tinha sumido. Ele perguntava pro assistente que tipo de maldição era, mas ele apenas ouviu que os núcleos amaldiçoados conseguem controlar a alma dos usuários. Ou seja, ele pode possuir o espírito e transformar o usuário em um demônio. E nessa, o Jung estava tomando mais uma das braba, enquanto o gado falava que sempre quis o poder para esmagá-lo. Certo dia, em uma estante do seu pai, ele viu um negócio brilhante mandando tocar nele, porque ele dará a força que ele sempre quis ter. E agora ele tem o poder de derrotar qualquer um em sua frente. O Jung começou a rir que nem um doido porque esse bicho está bancando o Kang até o fim. Ele vem pra cima perguntando do que ele tá falando, mas ele desviou, puxou o cabelo e acertou-a bem no choco, porque ele mesmo está falando com esse maldito parasita que tá nesse corpo. Ele mandava calar a boca,
Só que o Jung sentou a bicuda com força na parede. O gado pensava que esse moleque era doido e tava parecendo um monstro, e por isso ele não conseguiria derrotar esse sacana com esse corpo. Então ele precisava de outra coisa. Nessa hora, aquele maluco da câmera chegou perguntando se eles por acaso conheciam uma criança chamada Kang e se ela vivia aqui. E aí o gado já pulou a brachinha na cintura dele que não entendeu nada e acabou tendo seu corpo roubado. Ele falava que se sentia melhor agora porque vai acabar com esse garoto. Só que agora o papai aparece lá atrás perguntando o que diabos ele tá fazendo. E quando viu seu filho caído no chão, já ficou puto perguntando se foi ele que fez isso com ele. O treco amaldiçoado fala que tá de saco cheio e manda esse velhote cair da sua frente. E daí que ele ficou todo bolado de uma vez falando que está furioso. E veio usando o golpe da aniquilação celestial que esbagaçou o cara na parede. E ele já veio de novo lá por cima e acertou uma em cheio que o núcleo saiu voando pra cima. O assistente mandava ele pegar o negócio logo do núcleo. Só que quando ele foi botar a mão, o trem sumiu e tava na mão do Jung. O assistente pirado falava que era perigoso, enquanto o núcleo implorava por misericórdia, falando que vai fazer ele ser o mais poderoso. Mas é uma coisa engraçada de se dizer, já que ele está sendo destruído por ele mesmo. E desse jeito o núcleo foi esbagaçado de uma vez. Daí depois o cara teve que ser levado para o hospital e o incidente do núcleo da fenda terminou. O assistente estava limpando os machucados do gado, perguntando se ele lembra do que aconteceu. Mas as lembranças dele é só de quando a festa começou. E era como ele pensou, a alma foi controlada. Só que ele tava lá chorando porque sua festa foi uma bosta e todos os seus amigos vão ficar com medo. E também ele lembrou que tomou uma surra bem dada do Jung. Até que depois do chororô, ele pergunta onde tá o papai. E sobre isso já foi um leque voando. O papai falava que, pelo que parece, foi ele que venceu o Kang da festa. Ele falava que no início achou que o cara das câmeras que era a causa do incidente, mas então ele percebeu que o seu filho também tinha ficado sob controle. Então, em outras palavras, só o Kang estava lutando antes do outro aparecer. E essa luta que ele teve com o outro filho foi apenas para testar a sua força. E como o Jung estava sorrindo de um lado pro outro, ele veio chamando para ter uma lutinha de treino, né? Ele, claro, aceitou numa boa feliz. Aí o maluco já veio no soco, o Jung desviou fácil, mas ele veio golpeando de todos os lados, até que acertou o punho do dragão celeste. Enquanto os outros burros estavam tudo correndo achando que vai dar bosta. Mas quando chegou lá, o papai foi jogado pela parede, porque já fazem 10 anos desde que o Jung fez esse buraco na parede e até hoje eles não consertaram este negócio. Ou seja, o jeito mais top de fazer o time skip bem dado no meio de uma luta. O gado crescido perguntava o que ele estava fazendo aqui, e ele lá só reclamando do buraco na parede. Só que na verdade é o papaizão que não deixa consertar, porque é uma lembrança da primeira derrota do Leroguk. E não tem problema isso, já que o Jung é tão poderoso. Então ele partiu pra cima com seu golpe do trovão, perguntando o que acharam do Chi Divino que ele ganhou do Jung. E esse Chi Divino é uma das suas principais habilidades de batalha no passado, algo que ele não passaria pra ninguém. Mas essa vida não é nada demais, já que não tem o Murin. No entanto, ele vai se divertir como quiser nessa vida. O assistente gritava pro papai parar antes que o nosso gado ia de base por causa das explosões do Chi Divino. E nessa que ele ficou gritando na orelha do pai. E ele lá todo falando que o seu Chi Divino é o Todo-Poderoso. Enquanto o assistente falava que ele não deveria ficar tão emocionado, já que o Chi Divino não foi de graça. O outro tonto perguntava se ele vendeu por dinheiro, já que ele nem lembrava mais disso. E no final, o nosso sabe-tudo assistente fala que ele vendeu por 10 bilhões de won. Ele mesmo 10 anos atrás fez a proposta e se eles não comprassem por isso, ele venderia para outro clã só da sacanagem. Além de que depois de vender, ele acabou se tornando o vice-líder do clã do Rio Dourado. O papaizão vem agradecendo feliz, é que por causa dele o poder do clã aumentou bastante. Daí nessa hora alguém chega chamando, "Oh meu querido", abraçando a cintura do Jung. Ele mandava ela parar com isso porque deveria chamar ele de Opa. E essa na verdade é a Lei Hyorin, a filha do papaizão ali atrás. Ele falava da maior cara de pau que fará de tudo para o Jung ser o seu genro. E até falava que a sua esposa e a mãe dele são grandes amigas, então daria tudo certo. E ele ali puto da vida pensando em dar uma surra nesse velhote.
O papaizão, claro, ficou fazendo palhaçada que o seu próprio genro queria bater no sogrão e sai falando que não vai ter genro nenhum. Aí, como ele saiu com ela no colo, o papai já mandou ela crescer logo e agarrar este homem. Daí depois a gente tava mandando com um gado na rua. Ele perguntava se o Jung ia mesmo se especializar em magia. E isso é porque mesmo ele tendo especialidade em esgrima, o seu estilo de luta ainda não está perfeito, já que ele não pode sair por aí levando uma espada na mão, senão ia chamar muita atenção. E na verdade o real motivo é que ele tem que ficar mais forte nessa vida, porque apesar de não ligar para o Murim, ele tem certeza que vai dar de cara com aquele vagabundo. Então estamos na Academia Singular. Enquanto fala que a guilda governamental é um termo que define basicamente as escolas, só que diferente, eles treinam humanos com superpoderes para se tornarem singulares. Ou seja, tem basicamente tudo, o ensino médio, treinamento e combate. E a aceitação nessa academia necessita de um teste, onde a taxa de aprovação é de 0,1%. Até o gado tava vendo que tinha muita gente na porta. Só que do nada começou uma barulheira de garota falando: "Olha o Minjundô dos olhos vermelhos!" E aí tava uma garotada correndo para pedir um autógrafo. O mano atrás todo pomposo mandava eles saírem da frente. E as meninas, lógico, continuaram: "Sai da frente vocês dois!" E como o cara era esquentadinho, só jogou o gado pro lado e foi passando. Ele, claro, ficou ali reclamando, e as garotas reclamando mais ainda, chamando ele de Zé Ruela feioso. Só que enquanto ele tava puto, aquele miserável saiu voando. O gado perguntava o que aconteceu, e na verdade quem jogou ele é a tropa dos carecas do Parque Kiro, o novato do clã Tigre Negro. O gado ficou puto falando que hoje ele não escapa. Só que quando ele ia pra cima, o Jung segurou ele porque uma dúzia de garotas estava lá mandando ele pedir desculpa pro seu opa, já que ele jogou o maluco lá do outro lado. Ele todo fala que não tem costume de se desculpar, mas fará uma exceção já que elas estão pedindo. Ele botou uma mão na frente e das borbolhas virou uma maçã verde. Aí ele foi e jogou nas mãos da mina. Elas perguntavam o que era isso, mas na mesma hora saiu um gás fedorento da maçã e elas começaram a passar mal. Enquanto o safado tava ali perguntando o que aconteceu, elas não gostaram do seu amado pedido de desculpas. E nessa hora, o nosso gado que ama as mulheres pulou pra cima no soco, e o careca veio defendendo no chutão. Ele mandava o gado não agir assim quando não é chamado, senão o seu clã vai ser taxado como fracote. Enquanto eles estavam lá brigando, os moleques estavam tudo juntando em volta pra assistir a porradaria. O Portão de Diamante versus o Tigre Negro. O gado continuou a reclamar que ele é um covarde que envenenou as garotas. Ele pergunta: "Ah, mas que veneno? Você não tem prova nenhuma." E nessa que o nosso cabeça pequena e o corpo gigante olhou pro lado. E as minas do nada mesmo melhoraram. E ele continuou ali se achando o bonjão do pedaço. O Jung pensava que ele não passava de uma hiena argilosa que virou a mesa com um único golpe. E já veio pra cima do gado com a mão parecendo uma cobra. Ele de boa pegou a mão dele e veio no pescoço. Enquanto as meninas agora torciam pro gado dar uma surra neste vagabundo. O gado continuou a provocar, perguntando se ele ia usar veneno, porque ele sabe que não vai funcionar no seu corpo, que nem da outra vez. Só que agora ele deu uma apertada no braço do gado. Pena que não pôde continuar a luta, porque um dos fiscais chegou correndo falando que não é autorizado lutar na frente dos portões. Aí eles ficaram naquela: "She teve short, na próxima eu te pego, você não perde por esperar." E assim os caras vazaram e o fiscal mandou o garoto que tava assistindo dar no pé. Aí depois disso tudo, os dois estavam ali tomando uma latinha de refri. O Jung falava que aquilo foi uma grande bosta, porque você não pode começar algo que não pode terminar. Além de que essa é a segunda vez que aquele careca aparece tirando uma com a cara do gado. Daí do nada, enquanto ele reclamava, o Jung puxou a blusa dele pra cima onde o careca apertou. E era o que ele estava achando mesmo: a técnica de absorção de Chi. Então talvez um certo lunático do passado também reencarnou. O Seol Mon Ryu, o erudita do sangue. Uma pessoa que ele encontrou na sua quinta vida quando ele era apenas um mero membro da seita do sangue. Ele passava cortando todo mundo numa lapada, até que alguém lá na frente falava que ele não vai dormir bem essa noite, porque ele matará todas essas pessoas. A mina amarrada pedia misericórdia, e como ela estava com medo, ele usou a técnica de absorção de Chi, sugando toda a força vital de Chi que esses malucos tinham até secar. E esse foi uma das pessoas que o atazanaram na sua vida, até que não muito tempo depois ele mesmo o matou.
No entanto, se ele se lembra bem, ele disse algo antes de morrer. Se ele tivesse completado o corpo de sangue, era o Jung que teria morrido, não ele. E esse tal corpo é o estado que só pode ser atingido com a absorção de 10 mil pessoas. E apesar do safado ter absorvido 3 mil, e o Jung estava no seu ápice, ele ainda deu muito trabalho. E por isso a gente vai ter que verificar direito aquele careca. Nessa hora, o gado chega falando de suas baboseiras, aí o megafone tocou dizendo que a ordem para os participantes realizarem o teste para o departamento de magia foi decidido. Então era para todo mundo ir até os seus locais. E assim lá foi o Jung felizão. Daí fomos para onde tem um quadro 4 vezes maior que o professor. Ele estava dando aula sobre a natureza da magia. E no final estava perguntando se os seus alunos entenderam. Até que alguém chegou ali na portinha falando que agora ele tem entrevista com os novos candidatos. Aí lá dentro da outra sala tava todos os candidatos. O Jung tava ali mó de boa. Até aquele careca intrometido chegar falando com ele. Ele tava zoando a força do Jung, que tava apenas usando um crachá de nível 3. E por isso vai mandando ele aparecer no portão traseiro da academia depois do exame. O doido perguntava por que eu teria que fazer isso. Os caras atrás do careca, todo mundo com seu jeito de ser careca, falavam que esse bosta tava doido por perguntar uma coisa dessas. Ele mesmo chegou falando que se ele quiser ter uma vida sossegada, tem que fazer o que ele mandar. Só que nessa hora, uma mina pergunta o que eles estão fazendo ameaçando esse candidato. E essa é uma com crachá de número 1. Ela se apresenta como a Chaeon, uma estudante que está fazendo teste para o departamento de magia. Ela mandava esses carecas pedirem desculpas ao Jung. Um dos caras do grupo veio arregaçando as mangas para bater nela. Mas a mina só ativou um círculo mágico e jogou o cara lá não sei aonde, nunca mais te viu ele. Então ela já tava ali a prece e peça desculpas. E nessa o cara começou a rir que nem doido, perguntando se ela queria uma maçã. E como era uma cilada, o Jung falou pra ela não aceitar isso. Ele veio todo machão encarando o Jung, porque isso não vai ficar assim. Até que do nada o careca começou a tremer. Seus homens falavam, pega ele, chefe. E ele não tava entendendo nada, porque o seu estômago começou a doer. A mina atrás perguntava qual a dificuldade de pedir uma desculpa. Daí ele, desesperado com essa dor, veio pra cima da mina, que defendeu de boa com a barreira. Só que nessa hora todo mundo começou a se perguntar da onde tá vindo este fedor, tá parecendo catinga de urubu. Enquanto o careca parou coxando e segurar a bunda, os homens continuaram, vai chefe! Mas ele apenas não aguentou mais e saiu gritando com a bosta saindo das calças. E desse jeito todo mundo teve que caçar uma janelinha, porque ninguém tava aguentando aquela catinga. O guardinha chegou falando pro professor o que aconteceu, mas ele acabou vendo tudo, foi uma disputa bem divertida e fedida. Aí o supervisor pergunta se tem alguém promissor dentre os candidatos, e na verdade ele achou uma com potencial. Aquela garota já tem a capacidade de mana de nível 5, e não será estranho dizer que ela é um gênio. Ele chega falando que ela é uma estudante bastante talentosa e que já passou no exame. Ela agradece dizendo que vai fazer o seu melhor. Então sobre o número 3, ele parece não possuir nenhum talento. Até que ele começou a chamar o professor Richard usando telepatia. Aí que o cara ficou pirado, porque ele já domina uma técnica avançada dessas. O prof perguntava por que ele quer entrar no departamento de magia se já tá no outro. E na verdade as duas artes não são tão incompatíveis, mas magia é algo que ele ainda não tem muita familiaridade, já que o importante para ele é a sua evolução no combate. O prof, percebendo que ele tá subestimando a magia, pergunta e se ele não aceitasse? Só que na verdade ele não faria isso, porque a avaliação deve ser justa. E assim estamos do lado de fora da academia. O nosso gado chegou perguntando como foi o teste, e também rachando no bico, porque ele ficou sabendo que o careca do Kiro sofreu uma tremenda diarreia no meio do teste e se melou todinho. O Jung fala que isso foi por causa do envenenamento da mente que ele jogou no carecão. O outro já ficou, porra, você é foda, meu parceiro. Só que na verdade o Jung só fez aquilo para descobrir se essa habilidade funcionaria em um artista marcial habilidoso.
Além de que todos os caras que usam absorção de Chi devem morrer, porque essa técnica é uma arte utilizada pelo maior vigarista que já existiu. Daí troca o cenário e tamo na cama de um hotel. A mina tava escondida lá embaixo cagando de medo. Um cara abriu a porta e como não tinha nada ele voltou. Ela toda borrada foi saindo da cama devagarzinho. E quando abriu a maldita porta, todo mundo do hotel estava no chão sem um pingo de energia vital. Ela pensava que isso só pode ser um pesadelo. Até que alguém apareceu atrás dela dizendo que era melhor ficar embaixo da cama. E assim ela foi sugada. Então, voltando no Jung, o gado falava que aquela garota não parava de olhar pra cá. A mesma garota do teste. E quando o Jung olhou pra ela, ela fez foi tacar a barreira no povo pra distrair, fingindo que não tava vendo nada. Enquanto o gado tava sem entender o que tá rolando aqui. Até que ali do lado tava passando o Park Ki-ho. O gado ficou até impressionado que ele voltou pra academia depois de uma cagada daquelas. Literalmente uma cagadona que ele deu. O Jung mandou o gado ficar aqui porque ele quer descobrir uma coisa. Ele chama o Ki-ho que já vem todo o chão miserável. Mas o Jung numa boa soltou a mão e deitou o cara no chão. Ele conseguiu sair voltando pra trás falando que então ele também sabia artes marciais. Daí o bicho veio puto pra cima do Choco e como não tava acertando tentou de todo jeito, mas mesmo assim ele não acertava nadinha. A galera em volta já tava toda animada, briga logo no primeiro dia de aula. O careca mandava ele parar de agir como um rato e só tomou foi um belo soco no meio da boca, sendo enterrado na parede, enquanto reclamava no chão com o nariz sangrando. Mas o Jung só chegou de novo metendo a bicuda na cara e já desceu o maluco no chão com o pé e veio puxando pela cabeça perguntando se ele quer mais. Ele todo surrado fala que com certeza vai se vingar dele, ele não vai esquecer. Mas só tomou outra estraçalhada do chão, com o Jung perguntando se ele tá afim de mais uma. Ele chegou descendo o cara no chão de novo que o careca começou a liberar algum tipo de aura estranha, empurrando o Jung pra trás. Até que nessa ele conseguiu levantar usando veneno. A galera que tava assistindo falava que isso é injusto, enquanto ele vinha pra cima se achando no tal. Só que o Jung deu um gritaço e todo o veneno foi embora. E aí já pode trancar o furigo, né? Porque agora vai outra. Já que todo lugar ficou preto por causa da fumaça do veneno. O Jung falava que esse veneno era inútil contra ele, enquanto acertava a cabeça dele no chão, dizendo que tem uma pergunta. Onde ele aprendeu a técnica absorção de Chi? O cara mesmo surrado perguntava que diabos ele tá falando. E Tomu foi outra bica, porque pode se fazer de bobo, no entanto, se prepare para as consequências. Até que depois de outro socão, alguém chegou empurrando o Jung falando que já chega. Ele se apresenta como Kyung-soo, um dos membros do conselho estudantil. E mesmo a academia permitindo competições, dá pra ver que isso passou dos limites. O Jung fala, e se o veneno tivesse feito efeito? Já que ele usou isso pra matar, então ele não pode ser perdoado tão facilmente assim. O próprio humano pensava que há muitas testemunhas que viram isso, enquanto o Jung só passou enfiando a cara do careca na parede, porque seria problemático se ele fosse envenenado de novo, né? O cara ameaça falar que o Jung vai ter que lidar com ele caso isso continuar, mas só de ver aquela cara do Jung, o cara já se borrou todinho nas calças achando que isso vai ser perigoso demais. E fala que se ele parar por aqui, vai fingir que nada disso aconteceu. Ó, não vi nada. E assim o Jung saiu falando que ele é esperto e que ele também é um calouro do departamento de magia. Daí depois o Jung pensava que o Ki-ho estava usando a absorção sem saber do que se tratava. E isso só pode significar uma coisa. Então no New York Hotel, o líder do clã Tigre Negro perguntava o que aconteceu aqui. O cara reportando disse que ele escapou e depois de absorver os membros do time. Mas só foi tomando um tapão na fuça porque não trabalhou direito, já que ele tá perdendo tempo ao invés de ir atrás de informações. Enquanto o vagabundo estava dentro de algum beco fazendo mais de um lanchinho. Daí voltamos pra academia. O Jung estava na sala cheio de presente, enquanto as meninas agradeciam a ele por ter dado uma lição naquele cagão. Até que nessa hora alguém chega mandando elas saírem do caminho porque tá baixando. E essa é a nossa velha amiga Yuhara. As minas ficam reclamando porque ela sempre fica grudada no Jung durante as aulas. Enquanto ela ouvindo tudo isso já tá ali ó, cagulha no dente, mandando elas fechar esse bico. Ela
saíram reclamando que a Yuhara não tem vergonha na cara de fazer uma coisa dessas. Aí ela até levanta, mas as minas já tinham vazado tudo lá pra cima. E ela lá reclamando pro Jung e ficando brava com os comentários dele. Ele aproveita para perguntar por que ela quer aprender magia se já tem o olho de Deus. E na verdade, magia é perfeita para o ramo dela, o entretenimento. E como ela é uma celebridade, faz sentido aprender. Daí ela chega agarrando o braço dele, que não entende nada, perguntando pra que isso. Só que na verdade o Jung pra ela é o príncipe que a salvou do perigo. E por isso ela ficou curadinha só de olhar pra ele. O Jung pergunta por que ela tá olhando assim. E a safada responde que ficar de beijinhos não tem graça e chama ele pra tentar algo novo. Mas nessa hora fez um barulhão da mesa porque a nossa gênia da magia sentou ali do outro lado. O Jung perguntava se ela fez a lição de casa, enquanto a Yuhara usava telepatia para perguntar quem é essazinha que sentou aí. Ele fala que essa é a Chaeon, uma garota que ele conheceu no dia do teste, e por isso as duas estavam putas uma com a outra. Até que nessa hora chega uma mensagem no celular do Jung, da sua irmã falando que tem um filme novo em cartaz. Ele fala que tem aula, então deixa pra ir outro dia. Daí no cinema, a amiguinha dela perguntava se o Jung ia vir, já que ela se preparou toda. Mas ele tinha dito que tinha aula, então não tem como. A amiga falava que só assistiria com os dois, mas a outra cascou foi fora dizendo que ia ver mesmo assim, e ela acabou tendo que ir junto, né? Daí depois já tinha ficado de noite e a irmãzinha do Jung tava voltando pra casa, correndo, porque acabou batendo papo até tarde e vai tomar um ralha da mamãe. Só que lá na frente, ela para pensando ter ouvido alguma coisa, e na mesma hora que ela olhou pro lado, um bando de maluco mascarado veio pra cima dela. Ela conseguiu defender do ataque de todos usando uma barreira, enquanto eles falavam que essa garota não é normal. Ela lá em posição de batalha fala pros Vingadores que a polícia vai pegar eles não vão escapar não. Mas o homem sei lá o que fala que eles criaram uma barreira que separam esse lugar de uma área externa, e por isso ela tá ferrada. Então a galera toda dos Vingadores veio pra cima, e foi cada um tomando uma bica na cara. O Homem de Ferro veio no soco e ela pulou fora falando que isso não é justo. Só que no ar o vagabundo do Capitão América veio pra cima e corta, porque apareceu o Jung correndo no hospital e ganhando um mega abraço da irmã chorando. Ele pergunta o que aconteceu pra ela ter vindo parar aqui. E, na verdade, aqueles mascarados tentaram raptar ela. Aqueles mesmo que tá só o caco na maca. O Jung pergunta quem deixou eles desse jeito. Aí ela vem contando a longa história que quando o Capitão América chegou por trás, ela não ia conseguir desviar. Mas na mesma hora, ele tomou uma bicuda e voou longe. Os outros perguntaram o que diabos aconteceu. Mas na verdade, um bando de cara no shape de terninho apareceu se desculpando pelo atraso para a senhorita. E esse da frente é o líder do Esquadrão Negro. Ela, não entendendo nada, perguntou o que era esse negócio aí de senhorita, enquanto os mascarados estavam putos. E foi por isso que o líder mandou seus homens acabar com a racha desses vagabundos safados. Aí foi os agentes de preto versus os Vingadores, o que deu uma briga boa que só. O Kang, que ficou do lado dela, vê que ela sofreu um arranhão. Ela fala para não se preocupar que tá tudo bem, mas ele tá ali. Isso não poderia acontecer. Então ele levanta mandando o alerta 1, matem todos eles. Aí ela tava contando pro Jung, que ficou muito assustada. Daí depois o Jung tava no estacionamento, que está sendo o ponto de encontro com o seu esquadrão. Eles chegaram reverenciando, falando que a senhorita voltou em segurança para casa. E esse na verdade é o Esquadrão Negro que o Jung criou nesses anos e treinou pessoalmente. Um esquadrão composto de mafiosos que cometeram crimes, ou seja, humanos que ninguém sentiria falta se morressem em missão. O líder gritava para empacotar ele, já que o seu descuido colocou a senhorita em perigo. Mas o Jung saiu vazado, falando que vai deixar a punição para a próxima vez que isso acontecer. E assim todo mundo sumiu na mesma hora. O Jung também, de uma hora para outra, sumiu. Até que no portão do Tigre Negro, a galera tava treinando, enquanto uma criançada tava visitando e achando tudo isso incrível. A menina pergunta se esse é o lugar mais poderoso da Coreia. A professora falava que a unidade de ataque da associação e os 8 clãs unem forças para derrotar os monstros. Então não dá de dizer aí quem seria mais forte ou mais fraco.
Até que nessa hora, alguém chega lá de trás falando que se fizessem um ranking, eles com certeza estariam no topo. E ele que veio chegando é o líder do clã Tigre Negro, o Park Yong-cheon. Aí o povo foi lá cumprimentando, falando que é uma honra. E ele lá todo pomposo dizendo que as crianças é o futuro desse país. E depois acabaram tendo uma sessão de fotos, enquanto na espreita um cara pensava que o Park Cheon é uma pessoa desprezível e jura arrancar essa maldita máscara dele fora. A outra chegou perguntando se eles não deveriam pedir reforços. Ele fala que devem ser cuidadosos, já que o oponente é um dos 8 clãs, e por isso eles têm que fazer as coisas na surdina. Ela pergunta se ele soube do caso da reunião em Wangsan. 300 pessoas que estavam reunidas desapareceram misteriosamente. Além de que há um ano atrás, passageiros do ônibus turístico desapareceram. E também tem o caso do hotel. Ele fala que esses 3 casos foram classificados como danos causados por monstros, mas ela estava inconformada com isso, porque todos eles estão relacionados com o portão do Tigre Negro. E é por isso que ela estava doidinha para invadir logo estes caras. Só que não pode ter pressa, já que o próprio portão do Tigre Negro sabe que eles estão se movimentando. Além de que um ano atrás eles descobriram alguma coisa em uma tumba antiga. Então eles não farão nada até saberem o que eles encontraram naquele lugar. Daí quando as crianças foram embora, ele pergunta pro guardinha se o careca do Kihou chegou. Aí em um dos quartinhos tava lá o careca todo enfaixado, acabado depois daquela surra bem dada do Jung. O pai dele chegou falando que ele tá em um estado bem bosta. Ele tentava lá se explicar dizendo que não vai causar mais problemas, mas isso não interessa, apenas quando você começa algo, você deve terminar. Ele tremendo de medo fala que vai dar um jeito na próxima. E o pai continuou insultando o carecão que pedia perdão. E lembra que na sua infância ele foi espancado várias vezes por ser fraco, pensando que um dia vai ser forte para devolver toda essa humilhação. Daí mostra que certo dia em uma tumba, eles encontraram uma grande caixa, e quando abriram era um caixão com um cadáver de muito tempo atrás. E depois disso o carecão encontrou alguém dentro da sua casa todo enfaixado secando seus guarda. Aí ele veio fazer uma proposta, porque ele não conseguiria sair daqui vivo, mas seria uma história diferente se ele ajudasse. Mas nisso, o careca tem apenas uma condição, era pra ele ensinar essa técnica aí de absorver o povo. Então depois de ser humilhado pelo pai, ele levantou enquanto o mordomo falava que o líder pediu para que ele volte ao treinamento assim que estiver curado. Ele pergunta se tem alguma notícia da academia, mas é algo que não dá, já que eles estão com falha na comunicação. E como ele já tá puto, vem pedindo pro mordomo dar a sua mão. Aí ele veio pegando o braço dele, já que não queria dar a mão, e foi secando o maluco de uma vez, pensando que é exatamente como aquele cara tinha dito. Ele está sentindo o poder percorrendo seu corpo, e com isso ele com certeza vai se vingar do Jung. Até que nessa hora ele começa a ouvir uns barulhos estranhos. Na rua o povo interrompia o sistema de comunicação, porque eles estão realizando o exercício que simula um ataque da fé da noite. E por isso fala para os cidadãos correrem e irem para o lugar seguro. E enquanto acontecia tudo isso, o Jung estava na frente do seu esquadrão negro. Um deles falava que não conseguia se mover de tanto medo do chefe. Até que o Jung naquele sorriso vem dizendo que hoje eles farão o portão do Tigre Negro desaparecer da face da terra. Então tempo depois já tava uma barulheira. O grupo armado do Tigre Negro estava indo conferir, porque o inimigo não identificado entrou na área frontal do prédio. Só que na mesma hora que eles iam na marra toda, a maioria deles tomaram uma nafusa e caíram. O outro ficou cagando de medo, mandando ele aparecer. Enquanto o Jung foi lá e apareceu do outro lado dele numa boa, falando que ele não precisa se animar tanto assim. O mano na mesma hora veio pra cima e tomou um chutão pra largar de ser besta. E quando ele levantou disso, ele percebeu que todos os seus homens já estavam no chão. Mas o Jung mandava não esquentar a cabeça, porque hoje é o dia que o portão do Tigre Negro vai ser destruído. Até que alguém chegou falando que tinha um contador de piadas aqui. E esses são os guardas carmesim, a força armada mais poderosa dos Tigres Negro. O chefe deles perguntava se o Jung tinha ideia de onde ele tá pra falar uma coisa dessas. Mas lógico que ele sabe, porque aqui é um ponto de tráfico humano. Até que daqueles doidos de pedra eles estavam sem comunicação. A mina chega falando que alguém estava atacando o portão do Tigre Negro. E até pensa que não pode ser, já que eles são tão poderosos
e foi ali procurar um local para entrar em contato com a associação para relatar o que tá acontecendo. Só que a mina vazou fora pulando, falando que tem que achar a sua irmã que eles pegaram. Mas na mesma hora que ela tentou pular o murim, já tomou um choquezão, porque em volta disso tem uma barreira. Daí lá no Jung, ele tá arregaçando os guardas do chifrinho. E do mesmo jeito, eles não cansavam e vinham pra cima. Daí ele puxou uma espada de luz e foi cortando tudo à sua volta, devastando a maior parte do esquadrão. O cara assustado pergunta como alguém, além do seu mestre, pode usar a espada espectral. Uma técnica extremamente poderosa. O mano custando a levantar, quer saber por qual motivo ele tá fazendo isso. Então ele vem contando lá o motivo disso. Esses malditos ousaram tentar sequestrar a sua irmãzinha, mesmo o plano tendo falhado. Eles tentaram reclamar falando que não faziam isso, eles só matam aqueles que devem ser punidos. Mas nessa hora o careca chegou. Ele falava pro jovem mestre que aqui não era seguro. Só que na mesma hora ele acabou sugando até secar o mascarado. E assim foi um por um, ele tava sugando todos, sem mais nem menos. Um deles tentou acertar a bicuda perguntando o que ele tá fazendo. Mas ora, ele está apenas fazendo eles desempenharem o seu papel, proteger o portão do Tigre Negro com suas vidas como eles sempre fazem. Daí ele lembra que quando pequeno tava num canto chorando, até que esse bando chegou perguntando se ele tava bem, e mandava o jovem mestre se animar para ficar mais forte. Só que mesmo treinando dia após dia, ele não melhorava. Então ele sugeriu de ajudar o jovem mestre a aprender artes marciais. E assim que os doidos viraram amigões. E na mesma hora ele levantou esse mesmo cara, sugando toda a sua energia, porque eles são apenas escravos que o obedecem. E nessa hora o Jung veio perguntando quem foi que ensinou pra ele essa técnica de absorção de Chi. E o mano nem respondeu, só veio no soco porque nada disso interessa. E já foi socando de todo lugar, falando que hoje vai acabar com a raça deles de uma vez. Até que lá dentro o Esquadrão Negro tava descendo o porrete nos guardas do Tigre Negro. Mas nessa hora, 2 deles foi mandado voando, com o cara puto, porque eles estão atacando o portão do tigre dele. E esse cara era nada mais que o líder. Outro mano chegou falando que não conseguem contactar o exterior por causa da força de uma barreira. O líder puto pisava na cara do mano perguntando de onde eles são. Ele facilmente fala que sou ali do portão do diamante. Mas o outro ali avisou que ele tava tentando enganar, já que ninguém nunca diria assim tão fácil o bagulho. Até que nessa hora o Jung veio voando pela parede. E o careca do Kihou chegou se achando todo poderoso. O líder perguntava o que era essa aparência, e ele só tava ali parrudo falando que é o imponente. E fala que o motivo do líder ter tirado o monstro da tumba foi porque ele estava atrás do poder. Mas ele vem puto chamando o careca de idiota, porque era pra usar o poder, não se transformar em um monstro. Só que agora ele não liga mais pra isso, ele só quer se tornar forte. E foi sugando o diretor bem na frente do seu pai. Ele gritava dizendo que este não é o seu filho, é apenas um monstro agora. O careca reclama que quando era fraco, o pai falava que ele não era seu filho por ser fraco demais. E agora, como todo poderoso, ele não é mais seu filho de novo. E pergunta qual é o caminho que ele deve seguir, falando que já tá na hora do velhote se aposentar, porque agora ele irá liderar o portão do Tigre Negro. O pai fica puto falando que ele tá sendo arrogante, mas o desaforado manda ele tentar a sorte aqui e lutar. Até que o Jung sentou mandando eles pararem de ficar só na ameaça, porque sempre vão ver uma família caindo na porradaria. O careca pergunta se ele ainda não morreu, só que nem ele e nem os seus subordinados estão mortos. Ele manda um levantar e todo mundo foi levantando. Daí o Jung mandou todos eles irem defender a barreira, porque agora não tem mais ninguém para atrapalhar. Mas antes de terminar de falar, o papaizão veio pra cima puto, jogando ele pra trás, falando que o motivo do careca tá assim provavelmente é culpa dele. E assim começou uma pancadaria forte, com o Jung sendo jogado pra trás e tomando uma espadada nas costas. O cara não cansou e veio de novo usando um ataque negro, até que o Jung descobriu qual é o poder. Ele pode se mover pelo espaço através da formação de um encantamento na escuridão. E o cara veio potente usando a explosão negra. O Jung fala que ele é mesmo muito habilidoso, mas isso não é o bastante para lutar contra ele, que destruiu toda a explosão e veio pra cima usando o corte redemoinho, fazendo um estourão na casa do maluco.
Ele se perguntava o quão poderosa é a energia desse garoto, além de que aquela espada espectral não deixa ninguém se aproximar dele, e por isso o Jung estava animadinho com essa batalha. Daí nessa hora, o outro doido chegou pegando ele por trás. O pai mandava ele parar com isso, mas o Kiro foi tentar sugar toda a energia do Jung. Aí ele tava lá todo feliz com esse tanto de energia que tava vindo pra dentro. Até que do nada, toda a energia dele tava sendo sugada pra fora. O pai corria mandando ele sair de perto, só que já é tarde demais pra fazer isso. Ele secou completamente o careca, falando que já reencarnou várias vezes. E é claro que ele já teria dominado essa maldita técnica de absorção. O Jung só não utiliza porque não quer se rebaixar a este nível e vem mandando adeus ao carequita. O papai veio puto mandando salvar o seu filho agora. Mas dá pra salvar alguém que já bateu as botas? E aí ele acabou arregaçado no final, perguntando quem diabos é ele e por que tá destruindo o portão do Tigre Negro. Daí ele nem quis responder essas baboseiras e vem enfiando a espada porque ele deve assumir responsabilidade quando se faz algo de errado. E assim finalmente terminamos. Ele só esqueceu de perguntar pro careca de quem ele aprendeu essa técnica, mas agora tanto faz, né? Já que o núcleo da fenda que o líder usava apareceu. Então é por isso que ele conseguia fazer aquelas coisas, aparecendo para todo lugar de um canto pro outro. Era porque ele absorveu o poder de um núcleo. Até que nessa hora ele ouviu alguma coisa e pulou pra cima. O maluco voou cagado e quando percebeu que estava sendo seguido, mandou um ataque para trás. O Jung só chegou espedaçando o cara na parede, mandando ele não perder tempo fazendo nenhuma gracinha. Ele lá pedia misericórdia, falando que não é do Tigre Negro, e sim o terceiro jovem mestre do Rabokapeng. Ele foi convidado pelo clã do Tigre Negro, e o Jung com certeza tava puto, falando que essa família sempre era destruída no momento em que tentava se reerguer. E parece que a gente conseguiu aqui uma boa oportunidade com esse carinha. E fala que o que rolou aqui foi uma batalha entre o Tigre Negro e a Rabokapeng. Ele tentava falar que era uma missão de paz, mas ele naquela carona vem perguntando se esse maluco quer viver mesmo. E como ele tava gritando que queria, o Jung tacou uma pílula pra dentro da boca dele, porque esse Zé Ruela vai se tornar a nossa marionete. Daí vem chamando o líder do Esquadrão Kang para disciplinar e tornar este moleque um membro do esquadrão. E assim o mano chegou desmaiado e levantou para ir embora pelas ordens do chefe. Ele fala pro Esquadrão Negro deixarem rastros em todos os corpos como se fossem os Rabokapeng que tivessem matado eles. E depois que o Jung vazou, aquele salafrário vigarista da absorção apareceu e pegou o núcleo da fenda e mandou pra dentro, porque finalmente a personificação do espírito de sangue está completa. Daí de noite, depois de todo aquele fuzuê, os pais estavam dormindo. E o safado chegando em casa todo sujo, pensando que é 1000 vezes mais difícil estar em casa na calada do que invadir o portão do Tigre Negro. Só que a nossa irmãzinha tá ali atrás perguntando por que a roupa dele tá toda suja. Ele até tenta perguntar o que ela tá fazendo, mas hora que ela tava esperando o danado chegar, né? O Jung fala pra essa coisinha fofa deixar a conversa pra amanhã, né? Só que ela tá brava perguntando o que ele foi fazer lá fora uma hora dessas. Aí ele pergunta se ela quer saber disso porque tá preocupada ou que tá desesperada pra ganhar um din-din, né? Ela fala que é lógico que tá preocupada. E ele já veio lá atacando 4 notinhas de 50 mil, enquanto ela achava contar pra mamãe. E que tal 10 notinhas de 50 mil wons? E aí nem esperou passar muito tempo e o dinheiro já sumiu da mão dele. E ela ainda fala que não vai perguntar mais nada porque não quer que ele se meta em encrencas. Não é por causa do dinheiro não, hein? O Jung até pergunta se ela tá muito insegura depois do que aconteceu, porque ele pode até arranjar um guarda-costas pra andar com ela. Mas na mesma hora ela fala que não precisa, já que treinou bastante como ele ensinou. E já vem mostrando pra ele as suas táticas ninjas, aparecendo e atacando de todo lado com as notas. E vendo isso, Jung percebe que ela deve ter pelo menos avançado até o 4º estágio, e manda ela continuar nesse ritmo, enquanto ela saía falando que ele é sempre desse jeito. E ele lá pensando que é mais difícil lidar com a irmã lá do que com aqueles caras fortão que é só deixar a bronca. Então ele deitou pensando que como o portão do Tigre Negro caiu, é menos um problema na conta. Até que ele começou a lembrar que sentia muito por ela, uma coisa que ele não queria se lembrar, e por isso estava doidão batendo na cabeça, porque em uma de suas reencarnações ele
conheceu essa garota que veio oferecendo comida. O bonito, claro, perguntava primeiro se estava envenenado. Ela vai lá chamando ele de engraçado, mas na verdade eles estão em um lugar onde centenas de membros ficam matando um ao outro. Daí a mina veio chamando ele para se tornar um subordinado dela, já que ela vai unir o Murin e por isso precisa de um braço direito. E se ele não quiser, pode só cajar com ela mesmo, né? Que ela gostou. Aí o brabo vem perguntando se ela quer virar a rainha à conquista do Murin, porque esse já era o seu objetivo, mesmo antes de nascer. Mas tempo depois o Salafrário capturou ela e mandou o Jung fazer a sua escolha. E ele só lembra daquela cena, ela chorando dizendo que sente muito. E aí ele acabou levantando porque não conseguia dormir, já que estava pensando nisso e que as coisas não são tão simples. Até que no portão do Tigre Negro, o mano falava que estão investigando para descobrir quem fez isso. Mas o loiro vira falando que uma pessoa fez isso porque há um demônio zanzando por aí. Daí em outro canto tá o Esquadrão Negro patrulhando pelas ordens do chefe. Um deles estava reclamando que tá sem tempo para ficar educando esse pivete enquanto eles procuram. O outro bravo pergunta se ele tá reclamando das ordens do chefe. Aí na mesma hora ele já faz sentido dizendo que é claro que não. Até que perto deles começa a tremer, porque na cidade uma fenda de nível 3 acabou de se abrir. E como eles não podem desobedecer a ordem do chefe, a cambada foi procurar mais rápido e qualquer coisa era só recuar e relatar o que aconteceu. Só que nessa hora as árvores começaram a pegar fogo, e quando eles olharam de fininho, tinha um bicho todo esquisito fazendo fogo. Eles pensavam que nunca tinha visto um monstro desses, mas quando ele notou a galera, foi uma pressão esmagadora pra cima. Até que do nada a pressão parou, o outro mandava o vice-líder olhar aquilo, porque o Salafrário apareceu e pegou o bicho pelo pescoço, sugando toda a sua energia vital até secar e cair em pedaços. Os burrão que ficaram parados agora estão indo pra cima do maluco. E só de ver essa corrida, ele percebeu que eles dominaram a técnica do espírito imortal. O outro pergunta como ele sabe, mas aí já tava naquela cara sorridente porque ele também reencarnou. Daí no outro dia as notícias estavam bombando. O clã do Tigre Negro foi destruído e o seu líder está morto. E por isso todos os representantes dos clãs virão para uma reunião no portal da Paz Celestial. A primeira repórter já viu que o clã Hawa Xiaomun acabou de chegar. E esse barbado é o líder do clã, o Nyon Yong-yi. Outro líder de portão apareceu, o líder do Gom Seom-ryun, Baek Jeong. Até que o nosso papaizão, líder do portão do diamante, Leroguk, chegou todo sorridente. E já vem cochichando pro Jung não fazer nada precipitado. Ele fala que não tem ninguém que pode vencer ele aqui. E ouvindo, é isso mesmo, ele já até pergunta se foi ele mesmo que destruiu lá o Tigre Negro. Mas o Jung fala que não tá de bom humor, já que perdeu contato com o Esquadrão Negro. E por isso ele irá embora assim que a reunião acabar. O Alguk vem falando pra ele, em especial, tomar cuidado com um cara, o líder do portão da Paz Celestial. E ouvindo isso, a Xerreta veio perguntando por que ele deveria tomar cuidado com o seu pai. E essa é a mira da escola, a Chaeon. O Jung pergunta o que ela tá fazendo aqui, enquanto o papai dela vem perguntando se ele conhece a sua filha. E esse é o líder do portão da Paz Celestial, Shai Min Cheon. Ela fala que ele é um colega de classe. O doido perguntava ali se era o filho do Rubaek, mas na verdade ele é apenas o vice-líder do portão do diamante. Até que o próprio Rubaek chegou perguntando se ela não queria casar com seu filho Kang. Mesmo sendo uma pessoa simples, ele é bom de luta, moça. E o pai dela ali rindo porque ele não mudou nada, sempre fazendo o que bem entende. E os dois, como sempre, já estavam querendo ter uma boa luta. Até que o jornalista estava lá atrás perguntando quem eles acham que destruiu o Tigre Negro, enquanto os líderes nem se preocuparam em responder e foram entrando. A Chaeon veio perguntando pro Jung se ele ficou surpreso, e vem dando boas-vindas à sua casa. Aquele mano suspeito que sempre tá pra todo lado tava bem na beirada observando tudo, pensando no que o loirinho falou de que tem um demônio zanzando por aí, sem falar que uma fenda de nível 3 apareceu. A cidade foi evacuada, mas o demônio sumiu sem deixar rastros. E por isso ele se pergunta se tem alguma ligação, mas ele não tem ideia do que pode ser.
Até que da reunião, o careca apressado vem perguntando o que eles vão fazer. O do cabelão mandava ele não ser tolo assim, porque eles não estão enrolando. Ele já veio gritando, falando que os mortos do Tigre Negro estão cheios de traços das técnicas do Hubak Peng. Então eles não farão nada mesmo sabendo quem é o culpado. Mas o problema é que o oponente é a Habuk Peng, porque eles têm apoio do governo chinês. Ou seja, um passo em falso e você tá ferrado. O Mano da Paz fala pra eles se acalmarem, já que não vieram aqui pra brigar. Ele fala que o que preocupa é que as evidências são muito vagas. O Barbudo perguntava se ele tá dizendo que alguém planejou um conflito entre o governo chinês. Mas agora é difícil de dizer isso sem uma investigação detalhada. Daí depois de tanta conversação, a maioria da reunião acabou. E tamo ali com o Jung. A Chaeyoung tava falando que pelo visto a reunião vai demorar, então ela animada fala que vai trazer um bolo que ela mesma fez. E aí ela foi correndo, enquanto ele tá chocado que ela é mesmo a filha do portão da Paz Celestial e é desse jeito aí, toda voada. Mas o que importa agora é o que tá acontecendo com o esquadrão. Até que o celular começou a tocar porque encontraram eles, um lugar todo devastado que o assistente encontrou. E foi bem aqui que o Esquadrão Negro travou uma feroz batalha pelas marcas que estavam nas terras. Só que pro Jung isso não é um campo de batalha, e sem marca de onde eles foram massacrados. Daí o Jung correu e viu do outro lado. Era uma fileira de corpos sugados dos membros do Esquadrão Negro. O assistente chega lá perguntando o que aconteceu aqui, mas todos estavam mortos parecendo múmias. Só que o Jung gritou mandando todos eles se levantarem e parar de passar vergonha. E assim todo mundo levantou que nem um zumbizão. O assistente estava doido com o que estava acontecendo. E na verdade eles não vão morrer enquanto estiverem sob o efeito da técnica do imortal. Então no clã do Portão do Diamante, o vice-líder fala que acabou de desenhar o cara que fez isso e era exatamente assim. Mas com esse negócio bem a boca é meio complicado dizer quem é. Daí o Jung pegou o lápis e foi ele mesmo fazer o desenho. E veio perguntando se parecia com isso. E como ele suspeitava, esse é o vigarista. Mesmo que ele tenha certeza que matou aquele safado, mas não temos nenhuma informação dele no momento. O problema é que ele deve ter notado quando viu a técnica do Esquadrão Negro e por isso ele percebeu que o Jung também reencarnou. Só que ele ainda não veio atrás da gente, o que deixa o problema ainda maior. Até que em outro canto os manos da associação estavam perseguindo o vigarista. Eles foram atacando usando fogo, mas ele corria tão rápido e sugou primeiro a distância. E o resto que estava indo atrás teve o mesmo destino. Até que outro apareceu por trás com uma espadada de luz puta da vida, porque ele matou os seus agentes que ele tanto treinou. E esse é o comandante do 12º Pelotão de Singulares, o Park Han-dong, e tava ali perguntando quem é ele. O vigarista se apresenta como Seon Hun-il, enquanto ele perguntava se o vigarista fazia parte do governo ou de algum dos 7 clãs. Mas na verdade ele nem sabia do que ele tava falando. E aí ele partiu pra cima puto. Só que no final ele pegou a cabeça e na hora de sugar o cara desapareceu. E veio se reconstruindo por trás, enfiando a espada porque essa é a sua habilidade. E já vem mandando ele se revelar e não bancar o idiota. O doido fala que ele ainda vai se cansar de ouvir o seu nome, aquele que conquistou o Murim, enquanto ele não sabia nem o que era um Murim. E por isso ele veio usando todo o seu poder secando o grandalhão, porque nada mais importa além do Murim. E ele até confirma isso pro loirinho puto que tava ali atrás. Até que do nada vemos um caveirão e um dragão barbichudo caindo na porrada, até o Jung acordar pensando que isso era um sonho. Mas na mesma hora ele percebeu alguma coisa, já foi correndo, abriu a porta, pulou a janela do 10º sei lá quanto andar do prédio e foi correndo na velocidade. Porque nesse lugar aconteceu alguma coisa. Aí depois vem falando que o Portão de Diamante e do Tigre Negro eram vizinhos, e por isso na reunião vários mercadores agora estão solicitando proteção. O papaizão entediado pergunta se poderia rejeitar tudo, mas eles não podem fazer isso, já que agora a área do Tigre Negro pertence ao Portão do Diamante. E se eles continuarem assim, vão se tornar o maior clã da Coreia. Até que o assistente chegou mandando todo mundo parar e mandar essas rapuzas velhas não falarem mais disso. Até o Rubaek pensou que ele enlouqueceu. Mas esse é o resultado da expansão que eles estão querendo, e por isso que ele tá tão bravo assim. Até o líder pergunta se ele não comeu nada estragado ali no almoço,
E na verdade o clã ficou gigante por aceitar todas as áreas e por isso eles precisam repor o pessoal e reconstruir o sistema. O problema é que só tem ele para tomar conta disso tudo. Além de que o líder também aceitou um acordo para lutar contra as forças que destruíram o Tigre Negro. Então ele pergunta se eles vão lutar contra os Habuk-Peng. Mas pro líder não existe ninguém que eles não possam vencer. O assistente com certeza tava puto da vida, porque é um trabalhão, já que eles não são uma organização qualquer. Aí ele ficou ali, essas coisas complicadas é com o Jung, né, vem? E o próprio Brabo não tava lá e nem atendeu o telefone. Ele tava numa cafeteria todo puto, porque aquele maldito também reencarnou. E aquilo deve ser um sinal da onde eles lutaram, bem naquele lugar. Mas assim vai ficando a nossa obrinha do mano que reencarnou mais um pouquinho para se tornar o mais forte e conquistar o Murim. Só que dessa vez, como não existe o Murim, ele vai apenas viver sua vida tranquilamente, conquistando o mundo, será? Mas então bora deixando esse like aí embaixo, que a gente vai ficando por aqui com mais Brabo Jung.